Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Ora, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver e a ouvir. Hoje vamos fazer um facada especial, um faca afiada especial de Carnaval. Temos connosco o João Carvalho, a Ana Lúcia, o Sr. Coja Fernandes, mais conhecido, não, o Sr. Artur Fernandes, mais conhecido pelo Coja Fernandes. Primeiro de tudo, vou só começar pelo Coja, só por um pequeno pormenor. Porquê é que tu és Coja Fernandes e metes Artur Fernandes? Eu acho que tem a ver com o corretor ortográfico. Pronto, ok. Ok, está explicado. Muito bem, vamos então começar. João, tal como combinado, quando a gente falou que um bocadinho em off, vamos então saber a história, ou um bocadinho, resumidamente, obviamente, não vamos contar tudo, de como é que surgiu o Carnaval. Exato. Bom dia então aos senhores ouvintes, ao David, à Ana Lúcia e ao Coja. Espero que estejam bem. Pois o Carnaval, sem embargo de outros contributos para aquilo que ele é atualmente, de que eu vou falar a seguir, basicamente o Carnaval estabilizou nesta data e com estas características que ele tem atualmente nos países de influência do cristianismo. Porque a partir do momento em que o cristianismo começou a celebrar o tempo da Quaresma, que, relembro, começa amanhã com a quarta-feira de cinzas, percebeu que havia uma necessidade dos povos, porque os povos, em relação à Quaresma, eram obrigados a fazer uma inversão de 360 graus da sua vida diária. A Quaresma é um tempo de recolhimento, um tempo, aliás, durante muitos anos e hoje em dia também ainda se faz, de jejum e abstinência, um tempo, digamos, de respeito por este período que vai até à Sexta-feira Santa e depois à Páscoa. E, portanto, como isto implicava uma transformação radical na vida das pessoas, nomeadamente em relação ao seu comportamento diário e em relação, nomeadamente, à sua alimentação, o cristianismo viu-se obrigado, não sem grandes peripécias ao longo da Idade Média, em que se tentou proibir, em que se tentou fazer uma série de coisas, acabou, portanto, por encaixar no período anterior à Quaresma, ou seja, à pré-Quaresma, que se chama, em termos litúrgicos, o tempo da Septuagésima, portanto, são os 7 dias antes da Quaresma, este período em que, efetivamente, os povos davam aso, digamos, às suas manifestações, muitas delas tradicionais, aos festejos, aos desfiles, às mascaradas. E, portanto, este é, digamos, o contexto em que ele nos aparece hoje em dia, não é? Sem embargo, de que tudo isto do Carnaval, na parte mais lúdica, na parte, digamos, dos festejos, dos desfiles, das máscaras, etc., vem depois beber de várias proveniências, de vários povos que analisaram para o Carnaval muitas das suas tradições. E isto até na própria, não é preciso ir para muito longe, não é? Os gregos já tinham o tempo das bacanais, os romanos também tinham, digamos, festejos semelhantes, e depois os outros povos que acabaram por ser absorvidos pelo cristianismo, nomeadamente na América Latina, em África, e todos eles trouxeram, que eram povos que, digamos, tinham as suas tradições, com muitas manifestações deste tipo de festejos, de alguma liberdade nos costumes, etc., acabaram também por trazer para o Carnaval isso, não é? Isto foi durante, digamos, durante muito tempo aquilo que acabou por transformar o Carnaval naquilo que ele hoje é. Depois, é evidente que, a partir do momento em que se percebeu que o Carnaval era um período em que trazia muita gente, trazia muitas pessoas, não é? Isto transformou-se também num produto comercial. E digamos que aparecem-nos então esses carnavais famosos, o Carnaval de Veneza, o Carnaval do Brasil, evidentemente, que é o mais conhecido, mas também nós, em Portugal, como é evidente, não é? Algumas terras conseguiram, digamos,
pôr o seu carnaval no calendário, dar-lhe fama, e depois algumas tradições também mais pequenas, não propriamente deste género, mas que também demonstram que em Portugal nós também temos raízes muito curiosas, antigas, que é, por exemplo, os caretos de Trás-os-Montes, de Pudência e do Lazarim, têm raízes célticas. E, portanto, digamos que canalizaram para o Carnaval também produtos muito ligados à sua tradição, nomeadamente os caretos têm muito a ver com os cultos da fertilidade, porque ainda hoje eles percorrem as ruas da aldeia atrás das raparigas solteiras, e portanto tudo isso foi encaixado, portanto, na questão do Carnaval. Ou seja, o Carnaval chega a uma certa altura que passa a ser uma festa claramente pagã, ou seja, que já não tem muito a ver, tem muito a ver com a religiosidade. É pagã nos seus comportamentos, nas suas demonstrações externas, mas acolhida pela Igreja, não é? Aceito pela Igreja como, digamos, um escape antes de entrar na Quaresma. E por isso, eu devo dizer, já aqui à vontade, que eu nunca gostei do Carnaval. Não é porque não é o Carnaval como neste aspecto que eu falei, mas precisamente porque, digamos, o meu percurso de miúdo em relação ao Carnaval foi assim um bocado atribulado, principalmente quando eu tive uma senhora muito boa, por sinal que era empregada ao lado de casa, que era minhota e que me mascarava de minhota, não é? E portanto eu não, tenho uma fotografia a chorar mascarado de minhota, que aquilo não era nada agradável. E para já fico por aqui, depois tenho mais experiências pessoais do Carnaval. Sim, senhora. E agora vamos passar aqui a palavra a duas pessoas, uma que não gosta muito do Carnaval, que é o seu Coisa, não é? E a outra, que é a Ana, que é uma foliona dos 5 estados, vá. Dos 5. Não és? Olha, convém ligar o teu microfone, que a gente vou ligar, não queria estar fazendo barulho. Não, sou foliona dos 5 estados também. Acho que partilhamos aqui todos um bocadinho desta aversão, pelo menos, não sei. Eu tenho alguma ao Carnaval, tipicamente da nossa infância. Sim. Comecei a gostar mais do Carnaval quando comecei a estudá-lo e também perceber a importância que ele tem, tal como o João Carvalho esteve a dizer. Portanto, isto não há, penso eu, muito poucas. Para já, os rituais de passagem são comuns em muitas das comunidades, né, de humanos, e inclusive esta questão dos ciclos da natureza. Portanto, esta passagem do inverno para o verão é simbolizada geralmente por estes momentos, não é? Sendo no hemisfério norte, nesta altura, portanto, a saída do inverno para a primavera, como também no hemisfério sul, há fenómenos semelhantes na altura, portanto, de setembro. E há também New Orleans, portanto, depois que os escravos os africanos levaram para o norte da Europa, para os Estados Unidos da América, e até, por exemplo, há situações dessas em Inglaterra, onde as pessoas fazem o Carnaval em setembro. Portanto, isto é um bocadinho comum em quase muitas das comunidades de seres humanos, de haver estes rituais. Mas, eu estava a dizer, o Carnaval da minha infância, se calhar todos temos esta noção comum, era um Carnaval onde se mascaravam as pessoas, andávamos ali 3 dias mascarados e depois havia partidas, né? Aquelas partidas, eu nunca gostei dessa parte, dos ovos da água, dos balões, das pistolas de água, pronto, e nunca gostei muito do Carnaval. Sou foliona há alguns anos, porque lá está, faço parte também da direção aqui de uma coletividade que faz o Carnaval de Loures, e o Carnaval de Loures teve alguns momentos também que não foi celebrado, mas nesta altura tem sido bastante até promovido e dinamizado, e pronto, e a partir daí também tenho estado a organizar. O que é que tu ontem estive lá no clube que tu presides, vi aquilo tudo engalanado, dentro do possível, portanto é a única forma possível de fazer isto. Pois, exatamente. Mas então, o que é que te fascina mais neste tipo de Carnaval? Ou seja, já me disseste que não gostavas muito daquela coisa dos meus andarem a mandar aos podres e coisas assim do género, que eu também nunca gostei muito disso. Mas então o que é que te fascina mais nesta questão do Carnaval? Olha, sim, eu até iria mais longe.
E tenho criticado até bastante o Carnaval de Loures, e parece-me que, e já falamos disto num facadas anterior, penso eu, que é, apesar de tudo, acho que este Carnaval de Loures, que é chamado Carnaval Saloio, ainda não encontrou bem as suas raízes. Ou seja, eu gosto do Carnaval da parte da contestação social, da crítica social, do saíres à rua e com uma ideia geral, por exemplo, criticar alguns aspectos, aquilo um bocadinho que se vê em Torres Vedras. O que é que acontece? Haver um determinado tema temático e a partir daí... E isso é desenvolvido, isso é uma das partes que eu gosto mais, haver um tema e esse tema ser explorado pelos vários grupos, e isso acontece, e isso é uma parte que me diverte mais, que é durante o ano estarmos a pensar, nós temos um tema, então olha, vamos fazer sobre isto e vamos buscar, aí é a parte da coletividade, é buscar, por exemplo, as histórias aqui das regiões, como é que nós vamos fazer os fatos, que fatos é que vamos fazer para poder simbolizar esse contexto histórico. Isso é a parte mais interessante de trabalhar em coletividade, porque é um desafio, não é? Agora, depois, a parte da manifestação cultural que ainda acontece, que é muito à base da música brasileira, do xelelé, do pereré e não sei o quê, isso para mim, acho que o município de Loures, e aqui o Costa se calhar poderia apoiar um pouco mais, apesar de eles fazerem algumas coisas ainda com base nas raízes do Carnaval de Loures, também há a parte também do rei, da rainha e aquela coisa, não sei se é rei ou rainha, por acaso estou um bocadinho atrapalhada, mas e das mestronças, etc., do irem fazer a proclamação, pronto, há uma parte ainda cultural, mas eu penso que poderiam explorar mais essa parte e podiam trabalhar mais na parte das raízes do Carnaval aqui de Saloio e melhorar um pouco. Sim, senhora. Sr. Coja, você tem origens lá de cima, lá das terras de... Como é que se diz? Das terras do Demo, não é? Galiza, é galego. Pois, exatamente. Portanto, esta questão dos fenómenos dos caretos não deve ser nada... não deve ser estranho. Mas tu também não gostas muito do Carnaval. Não, eu não gosto mesmo nada do Carnaval. Não acho piada nenhuma. Pronto, não sou contra o Carnaval. Se as pessoas querem festejar ou querem... podem fazê-lo à vontade, não sou contra isso, não é nada de surpresa. Mas não participo, não vejo. Quando era miúdo, gostava daquelas guerras de besnagas, nós comprámos aquelas besnagas às cores, havia umas que os virabicos, havia outros que tinham coisas, e andávamos todos de uma rua contra a outra, não sei o que. Agora, quando envolvia ovos e farinha e coisas assim deste género, eu já não, eram coisas que eu já não ligava. Agora a questão aqui é, eu já fui a alguns carnavais, e quando estou a dizer isto não é nenhuma piada, mas já fui a alguns carnavais, ainda há coisa uns 2 ou 3 anos, fui ali um carnaval ali ao pé de Mar, é uma localidade, uma aldeia, não sei como é que se pode chamar, que é a Linhaceira, e eles fazem, achei muita piada aquilo, eles trazem garra nos tratores, nas coisas da terra, e usam essa crítica que a Ana Lúcia estava a falar, da crítica social, mas é engraçado, porque a crítica social que eles utilizam é local. Nós às vezes a brincar com o governo, com o Sócrates ou com o Marcelo, não sei o que, eles não, é em termos locais com o Presidente da Junta, um buraco qualquer que está na estrada e que ainda não foi tapado. Portanto, aquilo é tudo muito local, só que os cortejos é mesmo, as carroças, os tratores, as coisas, aquilo é mesmo, mas eu achei muito piada precisamente por causa disso, porque era uma coisa, mesmo, era um microcosmos ali, achei aquilo piada. Agora é assim, eu tenho muitas raízes, porque lá em cima tem Trás-os-Montes, a zona de Vinhais, tem muita tradição celta. Os celtas, aquilo apanhava ali a zona da Galiza, até Zamora, tem ali talvez era os Dolais, era uma das tribos dos celtas, e eles têm muita coisa, não é só deste do Carnaval dos Caretos, eles, por exemplo, em Vinhais têm a festa dos 1000 diabos, ou dos 1000 diabos, em que se vestem de diabos, e há um que são, não sei quantos, e depois tem um que é vestido da morte, aquilo tem uma série de coisas que tem a ver com esses rituais, como o João falou, de fertilização, da passagem que eles chamam da época escura para a época clara, ou ao contrário, e eles têm várias coisas dessas durante o ano. Eu costumo ir
sempre posso, que eles fazem que é a festa da cabra e do canhoto, em que queimam isso está muitas vezes também na televisão, isso tem tudo a ver com raízes celtas. Agora, claro que a Igreja Católica depois aglutinou essas coisas todas. Pronto, pegou naquilo e tornou-as aquilo, e as pessoas olham para isto e pensam que isto é uma coisa não é. A Igreja Católica agarrou naquilo e apropriou-se quase intelectualmente das coisas. É o que me irrita um bocado às vezes nisto do Carnaval, que está a acontecer, que é a apropriação da brasileirice do Carnaval. Essa parte foi muito giro, aqui há uns anos atrás, quando eu era novo, primeira vez que vi foi a transmissão às 2 da manhã ou às 3 da manhã na TVI, vemos aquelas moças todas, roliças ali a dançar, foi engraçado o primeiro ano, a partir daí já para mim deixou de ter graça, porque aquilo é sempre a mesma coisa, as músicas são, pronto, quer dizer, e eu não tenho nada contra isso, não tenho nada contra os nossos irmãos ou brasileiros, nem nada, mas o Carnaval do Brasil é uma coisa, o nosso acho que tem uma série de coisas e está-se a perder. Agora tem muito a ver com aquela coisa que o João falou, que era da comercialização do próprio Carnaval. Sim, claro. Vende mais, se calhar, as meninas de biquíni a dançar do que propriamente os caretos andarem atrás das meninas vestidas, não é? Claro, pois, é assim. Até porque esta altura do ano também não é a melhor altura para as meninas andarem ali de pele e osso, não é? Mas, mas a minha grande aversão ao Carnaval foi mais a questão das partidas. Não é que eu tivesse grandes partidas, mas não achava nada piada a mandar ovos às pessoas e carinhas. João, vamos voltar assim outra vez. Ainda ficou aí algumas coisinhas por dizer, se me disse. Tem a ver com isto que a Ana Lúcia e o Artur agora disseram, portanto, da colonização brasileira dos carnavais, não é? E que é bem verdade e é de salientar. Agora, eu quando era miúdo, além de não gostar do carnaval ali no sítio onde eu morava, em Benfica, até porque quando eu era miúdo os meus vizinhos mascaravam-se das coisas mais horripilantes, vinham lá bater à porta, eu ganhava um susto de mil diabos. De qualquer modo, o que é curioso é que o meu pai, que era uma pessoa muito, muito reservada, não era nada dado a brincadeiras de espécie nenhuma, também a vida foi dura para ele, a vida para ele foi uma corrida de obstáculos. Enfim, basta dizer que ele começou a vida como trabalhador rural e quando morreu era professor catedrático da Faculdade de Letras, portanto foi uma vida muito dura, não era nada... E quando chegava à altura do Carnaval, agarrava em mim, na minha mãe, metia-nos no carro e ela para Torres Vedras, que era uma coisa que eu me chateava solenemente, primeiro porque aquilo eram milhões de pessoas, tínhamos que deixar o carro para aí a 5 km, que já não se conseguia passar. Tinha que ir a pé aquilo tudo. E depois, chegava lá, era uma confusão de gente aos encontrões e tudo. Aquilo não me dizia nada. E eu, durante muitos anos, achei um mistério porque é que o meu pai gostava daquilo. Parecia-me aquela história da igreja, parecia-me que ele durante o ano estava na quaresma e na altura do Carnaval rebentava. Mas depois, mais tarde associei as coisas. E tem a ver precisamente com essa parte da crítica política e social que no Carnaval já se fazia antes do 25 de Abril. Era a única altura em que se podiam meter uns cornos ao Salazar, uns bigodes para o Marcelo Caetano, assim umas coisas. Então, o meu pai era isso, o meu pai era da oposição, evidentemente, foi sempre toda a vida da oposição, mas, claro, pronto, era a oposição. Então, era o libertar daquela... Exatamente, e gostava de ver essas coisas, essa crítica. Eu percebi então que efetivamente ele gostava disso porque era o momento em que o povo conseguia, de alguma maneira legal, sem ir preso, digamos, participar em alguma contestação. E isso é curioso porque ainda ontem estive aqui a ver na televisão um filme sobre o Artur Paredes,
que foi um grande guitarrista de Coimbra, pai do Carlos Paredes, em que eles foram recuperar um filme de 1930 com a queima das fitas em Coimbra e que já tinham carros alegóricos também. E que eram, ainda hoje, quando são bem feitos, os desfiles da queima das fitas também incluem essa parte da crítica social, não é? E, portanto, isso digamos, um dos aspectos mais ricos, e podemos dizer que é anterior à colonização brasileira, do Carnaval. É essa a crítica política e social que se pode fazer livremente no Carnaval. Ana, tu falaste também disso há pouco. O facto de se poder. Bem, hoje em dia estamos em democracia, não é preciso vir o Carnaval para fazer uma crítica a quem quer que seja. Mas o facto de estar uma coisa estilada, com aqueles carros, com aqueles bonecões, com aquelas caricaturas, às vezes exageradamente gigantes, né? Com aquelas. Eu lembro-me a primeira vez que vi um carro desses. Via a bochecha do Mário Soares do tamanho não sei do quê, parecia um camelo com duas bossas e que era uma coisa... mas bem feita. É esse exagero que as pessoas também procuram e que ainda não tem muito a ver com o brasileiro. Tu gostas? Sim. E a parte da contestação social e daquele... eu não tenho muita certeza do que vou dizer, mas parece-me também que o Carnaval, ou pelo menos aqueles carnavais mais típicos em Portugal, são carnavais que surgiram depois da implantação da República e são também de contestação social. E vem muito dentro daquele... Porque há sempre o rei e a rainha do Carnaval. O rei e a rainha que são pessoas da comunidade, são pessoas do povo. Muitas das vezes até são homens vestidos, a rainha é um homem vestido de mulher. Portanto, esta coisa do rei e da rainha que nasce e é depois de passado 3 dias, não é? Isto tudo também é uma crítica social. E o Carnaval começa aqui nos anos 30, mais ou menos, e depois há uma altura que realmente ele é proibido. E vamos ser sinceros, isto não aconteceu sempre, não é? Ele é proibido precisamente porque era a altura em que as pessoas livremente podiam fazer crítica social, quando a crítica social não é permitida. Ultimamente, isso é o que me interessa, de facto, e há muitos que têm feito isso muito bem. Mas como tu dizes, nós vivemos em liberdade, felizmente podemos dizer o que queremos durante todo o ano, e penso que por aí é que também muitos destes carnavais têm sido colonizados, como disse, colonizados pelo brasileirismo. Já não há tanto aquela... Há outros interesses, outros interesses no sentido... Eu não estou a falar por interesses de quem organiza o carnaval, mas eu vejo por aquilo que assisto aqui em Lourdes, também há outros interesses até dos próprios grupos. Há o interesse de aparecer e de mostrar, não é? De haver... pronto, há um bocadinho aquele interesse de fazer uma coisa diferente do que será a gênese do carnaval. Sim, até porque hoje em dia, sobretudo no parte do turismo e tudo, privilegia-se muito aquela coisa há quase uma guerra entre cada um dos grupos em quem é que vem mais bonito. Quem fica em primeiro. Exatamente. Isso mesmo, essa gala, não é? Exatamente, fazem gala coisa, os outros têm os sapatinhos mais bonitos, os outros têm coisinho por cima. Quem tem as meninas mais elegantes em cima dos carros. Com mais brilhantes, menos brilhantes. Por isso. A contestação social, digamos que é muito pouca. Lá está, se calhar porque não há já essa necessidade. Vamos ver daqui para a frente. É uma espécie de... Pronto, é a evolução dos tempos, não há muito a dizer. Coja, pegando nesta coisa da evolução dos tempos, em que o Carnaval hoje sobretudo os carnavais que a gente mais conhece, os que estão na televisão, o Torres Vedras, o da Milhalhada, o de Lourdes, há muita necessidade de se pagar a ele próprio, não é? E, portanto, se a crítica social hoje já não pega tanto, então tem que ser por isto, tem que ser pelos brilhantismos dos vestidos das meninas e dos meninos, dos sapatinhos que brilham, do carro alegórico que até tem ali uma brincadeira que até dá nas vistas e, portanto, vende mais que o outro que vem atrás, que tem umas cores muito berrantes, etc. E vamos por aí. Portanto, esta comercialização do Carnaval é inevitável nos tempos que correm, até porque a parte financeira também já começa a pegar, não é? Porque as câmaras municipais suportam grande parte disso, mas... Quando tens os próprios comerciantes e o comércio a investir nisto, tem que haver publicidade às lojas e aos seus negócios e essas coisas todas.
É como eu disse, nós aqui, quando éramos miúdos, brincávamos com os bisnagas. Basicamente, para mim, o carnaval era isso. Eu nem nunca me mascarava muito, nunca achei muita piada, mas a gente já sabia, era o cowboy. O cowboy era o maior de todos, ganhava sempre. Era o mais simples, era um chapéuzinho, comprava-se uma pistola de fulminantes na altura. Não sei se a malta nova sabe o que é isso, mas pronto. Depois tínhamos as bisnagas, andávamos aqui. Agora, eu acho que, salvo erro, só me lembro de ter ido uma vez ao Carnaval de Louros, que era logo aqui embaixo, é só descer o monte. E fui a pé, porque é impossível, como o João disse, tu tinhas que estacionar o carro na pontinha para poderes ir para o Carnaval. Portanto, eu estava aqui ao pé, era só descer o monte. E estas coisas destes ajuntamentos todos também me fizeram muita confusão. Agora, eu estava habituado não era bem o Carnaval, e o Carnaval tem uma coisa que depois acabei por não falar, que é a questão das máscaras. É uma coisa que me fascina bastante. Aquelas máscaras, e lá em cima em Trás-os-Montes, e essa tradição celta, tem máscaras que simbolizam uma série de coisas, e pronto, e quem estuda essas etnografias e essas coisas, essas antropologias locais, e não sei o que, deve achar muita piada. Este verão estava no museu lá em Vinhais. Eu estive lá de férias e fui lá ver uma exposição sobre máscaras, espetacular, num edifício antigo, histórico, recuperado, que aquilo tinha uma série de salas e vários andares, e eles conseguiram, aquilo eram tantas máscaras das várias regiões, cada aldeia e não sei o quê. E eu tenho primos na família que fazem esses tipos de coisas, máscaras que através da cortiça e de madeira e não sei o quê, fazem máscaras espetaculares. E é engraçado porque eu já vi desfiles nórdicos, não sei se tem a ver com vikings ou qualquer coisa, que são máscaras até parecidas com as nossas, e isso eu acho piada. Acho piada a isso e acho piada a essa tal crítica social. Agora, pá, o resto do comercialismo, pá, essas coisas... João, o carnaval tradicional que simboliza aquilo que o Artur, que o Coja estava aqui a dizer, nomeadamente as tradições culturais, está condenada, ou acha que vai paralelamente existir estes carnavais comerciais que vendem e que, portanto, e trazem muita gente, e aqueles carnavais que o Coja agora referiu, que são carnavais que preservam culturas e têm qualquer coisa por trás que lhes dá aquele peso quase que institucional de uma data, enfim, neste caso é o Carnaval. Ora, isso vai depender muito das pessoas que organizam, evidentemente. E de facto, as autarquias aqui, nós como autarcas, nós os dois como autarcas, se calhar temos que pensar um bocadinho nisso. Embora Odivelas não tenha uma tradição de organizar carnavais, mas é importante que aqueles que o fazem tenham um bocado de sentido cultural, no sentido de recuperar muita coisa que foi, ou que se perdeu, ou que depois se misturou com coisas que não são tradicionais portuguesas e, digamos, trazê-las para a fada. Esta coisa que o Coja estava a dizer das máscaras é muito importante, porque, de facto, um dos símbolos do Carnaval é a máscara, mas foi sempre assim. Isso já acontecia, digamos, com os romanos, com os gregos. Os gregos têm uma tradição do teatro com máscaras, uma coisa fenomenal, não é? Peças de teatro. O Carnaval de Veneza é uma coisa lindíssima, culturalmente falando, porque as pessoas investem nas máscaras individuais, não é? Individuais, ao ponto que isso passou pelos filmes, pelo Dom Juan e por óperas. A ópera utiliza muito as máscaras e, portanto, por exemplo, a máscara é de facto um elemento marcante do Carnaval e que efetivamente podia ser desenvolvido. Porquê? Porque tem esta característica individual, digamos, fomentar, digamos, a produção doméstica de máscaras engraçadas que tenham a ver com alguma coisa que diga às pessoas, que é pelas suas terras, que é pela sua cultura, que é pelas suas origens, não é? Nós estamos em Lisboa, mas muitos de nós somos oriundos ou nós próprios, ou as nossas famílias, de zonas, de facto, com características. Já agora, acho que ainda não dissemos isto, não é? A palavra carnaval, segundo alguns autores, vem da junção dos termos carne vale, em latim, o que quer dizer adeus à carne, ou então em italiano carne levare, que vai dar no mesmo, que é
remover a carne. E, portanto, isto tem um bocado a ver, por isso é que eu dizia inicialmente que isto tem muito a ver com a passagem, digamos, do período pré-quaresmal para o período da quaresma, com muita ligação a esta questão da carne. Não só encher o bandulho para depois de... Pronto. Pois, pronto, isso é em relação a isso, mas não é só isso, é também em relação ao comportamento, aos nossos comportamentos enquanto pedaços de carne que somos, sujeitos a todas as tentações e, de facto, em alguns sítios, como se sabe, não é? Talvez pior noutras alturas. Daí o termo dos gregos dos bacanais, não é? Exatamente, portanto, isto levava a excessos que iam até ao limite, não é? Iam até ao limite de toda a fornicação que fosse possível. Pronto, exatamente. Portanto, eu sinceramente acharia como epílogo nesta nossa conversa, de facto, que o principal do Carnaval seria, de facto, trazer a cultura tradicional dos povos para, digamos, as manifestações do Carnaval. Sim, senhora. Ana, um minutinho para dizeres o que quiseres sobre o que falta dizer sobre o Carnaval, ou aquilo que tu achas que tem que ser do Carnaval. Eu só queria trazer à baila, portanto, e falando das máscaras e da questão da máscara, e até engraçado falarmos de máscaras nesta época, não é? Pandémica, em termos de usar todos os dias máscara, e se calhar aí já começamos a compreender alguns dos fenómenos do uso da máscara. Nós, por trás da máscara, podemos fazer coisas que não podemos fazer com a cara à mostra, não é? Portanto, isso também tem a ver com estes rituais de excesso, não é? A máscara dá-nos essa e até preserva-nos um bocadinho a nossa identidade, não é? Porque muitas vezes na rua não nos conhecem. Portanto, a mulher, como é que é a mulher de César? Não basta César, ser séria, tem que parecer. É um pouco assim. o não seres a mulher de César durante 3 dias, portanto. Mas eu queria também reforçar a questão aqui, que não foi muito falada, e que não sei qual a opinião aqui dos meus companheiros, que é a questão das mastronças ou das matrafonas, não é? Isto é um fenómeno português muito interessante e que não é, eu penso que ainda não há estudos etnográficos ou estudos sociológicos muito acompanhados sobre esta característica. E eu acho muito interessante, de facto, e vê-se que há mesmo orgulho, não é? Há famílias já de mastronças, há famílias de matrafonas. Eu gostaria de ver um pouco isto mais explorado e penso que também não é muito explorado precisamente por todas as vicissitudes aqui do tipo de... o nosso mundo patriarcal, não é? Pois, não sabe exatamente. Há aqui umas questões ainda que penso podiam ser mais bem exploradas e era muito interessante ver aqui. Sim, senhora. Sr. Coja, o que é que tem a dizer? 90 segundos, no seu caso, os 90 segundos terão de ser 30. Normalmente não fala nada de jeito, mas enfim. Pronto, é só mais questão das mastronças. Acho piada às mastronças. Os meus amigos mastronços, que eu conheço vários. Mas eu acho que aquilo resume-se um bocadinho, pelo menos a ideia que eu tenho das mastronças é apanhar uma ganda badeira, vomitarem-se todos por poderem levar-os todos de louros. Mas eu não percebo a necessidade de estarem mascarados de mulheres feias. Sim, pois. E muitas das vezes a puxar para uma mulher eu acho que que não é para ilibar os homens da... Deve ser para ilibar os homens da culpa de mandarem, olha, a culpa é das mulheres, as mulheres é que são as bêbadas, não sei. Se calhar eu gostava de ver essa coisa mais bem explorada. Pronto, não sei, eles se calhar vestem-se de mulheres que é para... Olha, tens um estudo etnográfico à porta sobre esta questão das mastronças. É um desafio. Olha, não sei, nunca foi muito meu interesse, mas é uma coisa que eu observo. Eu, quando estou lá no Carnaval de Louros, eu gosto muito de observar as mastronças e perceber o porquê da mastronça. E, de facto, é isso. A mulher nunca é bonita, não é muito bonita. A mulher nunca é uma mulher normal. É um conceito, às vezes, uma mulher a puxar para a mulher do cabaré, para a mulher da vida fácil, como se diz, não é? Não tem vida fácil nenhuma, mas pronto, é como dizer-se isto. Portanto, o que é que eles querem expurgar nesses... Há qualquer coisa que se quer eles querem expurgar coisas dentro deles próprios. Eu ainda não entendi bem. Eles querem ver isso. Ó primo, dizem eles. Primo João, esta questão das mastras, agora para acabar, esta questão que a Ana e o Coja estavam a falar dos homens que se vestem e se mascaram exageradamente de mulheres. Isto diz alguma coisa, olha por isso.
Opa, isso eu digamos, já por uma facilidade, não é? É a coisa mais fácil que o indivíduo tem para celebrar o Carnaval, não precisa de ir comprar nada à loja, é só ir ao armário, tirar as roupas da mãe, da irmã ou da mulher e mascarar-se com uma engenharia visual, até de facto há aqueles que investem e transformam, digamos, estes comportamentos numa coisa quase, como disse a Ana, familiar, tal como os gigantones e essas coisas. Porquê? Porque isso, a maneira como eles já se produzem, não é? Já não é para qualquer um. Já existe ali um investimento. Vou dar um exemplo de um vizinho dos meus pais, que já não é meu vizinho, que levava isto de tal maneira a sério. Ele era como eu, tem calça 45, e andava sempre à caça de sapatos 45 de mulher, porque ele queria ser... Pronto, ele tinha que usar salto, senão aquilo não fazia sentido para ele. Pois, exato. E portanto, esta característica, para mim isto tem a ver com o Carnaval, não é? Isto tem a ver com o Carnaval, os homens mascararem-se de mulheres, não é? Isto tem a ver com o Carnaval, e quanto a mim, digamos, até devia ser um atributo de proximidade entre quem se mascara de mulher, não é? Com certeza que não terá muita condição para praticar violência doméstica em casa, não é? E isto até devia ser, digamos, um símbolo do Carnaval, não é? O respeito pelas mulheres, independentemente depois de haver alguma liberdade da figuração que é apresentada, mas isto para mim é sintomático, portanto, daquilo que podia ser um caminho para defender os direitos das mulheres e fazer com que houvesse menos violência doméstica. Penso eu. Neste caso, as mulheres bêbadas. Isso, mas eu só quero então dizer uma coisa. Gostaria que isso acontecesse, de facto. Se muitos, não sei, não conheço a vida familiar de cada um dos mastronços e das matrafonas. Mas se eles nesse dia também deixassem as mulheres então saírem de meia de rede, sapato de alta agulha e estarem a beber com as amigas, eu não sei se muitos iam gostar de ver isso. E essa é a minha questão. É essa a minha questão que eu faço. Não sei. Fica a dúvida no ar. Porque as mulheres depois não saem. É engraçado que eu não vejo o fenómeno inverso, ou seja, as mulheres vestirem-se também. Quer dizer, algumas. Na terra da minha mãe havia sim. Havia muito, mascaravam-se de charlot. Sim, mascaravam-se de charlot. Quer dizer, normalmente mascaravam-se de algumas figuras conhecidas, não é? Sim. O charlot, o Pamplinas, etc. Bigode, isso eu lembro. Um bigode com o risquinho, uma boina e sim, claro. Sim. Agora, não dava jeito nenhum andar naquelas confusões de salto de agulha, isso garantidamente. Bem, pessoal, ficamos por aqui, um especial de Carnaval, onde soubemos um bocadinho da história do Carnaval, como é que ele surgiu, as suas tradições, as suas não tradições, ou pelo menos as tradições importadas, sobretudo de lá de baixo da América do Sul. Da América Latina. América Latina, exatamente. No nosso caso mais Brasil, não é? Com aqueles chambas e aquelas coisas todas de um país que tem quase 40 graus na altura do Carnaval, coisa que a gente aqui não tem, né? Também, isso é outra coisa que também podíamos ter explorado, que era as características do tempo, né? Eles lá são assim porque se calhar têm condições para isso, não é? Bom, malta, vamos ficar por aqui então. Muito obrigado pela vossa disposição num dia que não é feriado. Atenção, que não é feriado agora. Hoje não é feriado. Tenho de estar aqui connosco a partilhar esta questão do Carnaval e vimos por aí. Ok. Tchau. Um abraço. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.